Oi, oi, meu povo, boa noite. Boa noite para quem está chegando, para quem já está aí há um tempinho. Gleice, boa noite. Gabi, sejam bem-vindas. Ai, deixa eu colocar aqui minha tela, que não vejo vocês, é horrível. Deixa eu ver quem chegou que eu não vi aqui atrás. A Jurraluz está aí, bem-vinda. Eneida. Pessoal, aproveitando que eu vi o nome da Eneida, lembrei. Encaminhei para vocês hoje, atrasei um pouco, porque era feriado ontem, eu fiquei meio que morcegando, sabe? Aí eu encaminhei para vocês hoje o certificado. Depois vocês me avisem, por favor, se receberam direitinho, se está tudo ok. Thaísa, bem-vinda. É Thaísa, né? Deve ser Thaísa. A Vilma que já chegou. Boa noite, Vilma. Seja bem-vinda. A Vânia também está aí, Vânia Rocha. A Ananda eu te mandei seu certificado hoje também, viu? Maíra chegou, bem-vinda. Gabi. A Gleice já dei oi, a Sirlene. Que beleza, hein, Maíra? Fico feliz demais. Maíra comentou que ficou animada aí com a proposta do tema, que ótimo. A gente vai tentar trabalhar aí com uma média de 4, 5 lives sobre o TDAH, cada dia trazendo uma informação, né, focando numa parte, para a gente ver isso de uma forma bem completa. A Nilda chegou também. Mandei para você também seu certificado, viu, Nilda? Acho que é Irenilda, não é? A Sheila, bem-vinda. Vou ver quem chegou aí. A Márcia. A outra Vilma, a Vilma Fonseca chegou também. Você não pode perder nem ver, tá? Tá, Vilma? Você já é cadeira cativa nossa. Adriana, boa noite, bem-vinda. Eduarda. Fernanda também tá aí. A Luciana. Rosimar. A Rosimar é minha parente, tem Dutra. Deixa eu ver quem mais chegou aí. A Ednilce. Carol tá por aí, Carol? Se tiver, me dá um oi. Carol, vou fazer uma live, gente, com a Carol amanhã, às 19 horas. A temática que eu vou trabalhar com a Carol lá no Instagram vai ser sobre marco de desenvolvimento, um olhar atento, né, para o desenvolvimento infantil. Aí eu vou convidar vocês aí mais para o finalzinho também. Ah, gente, eu disponibilizei, a Maíra lembrou aqui, que bom. Já coloquei fixada aí no topo do chat da live, tanto o material, o slide de hoje, quanto o DSM. A gente está falando de DSM há um tempão aqui, né? DSM-5, e eu nunca disponibilizo. E aí hoje eu lembrei, tá? Aí quem está logado aí com as psicopedagogas é minha parceira de hoje, viu? É a Poliana. A Poliana Gomes vai estar comigo na live. A gente vai estar conversando hoje aí sobre algumas temáticas. Ela está aí dando oi para vocês aí no chat. Mércia, bem-vinda. Pessoal, para quem está chegando novo hoje no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho, tá? Para vocês continuar acompanhando a gente aí. Ok, deixa eu ver. Ah, Eneida falou que recebeu o certificado, bacana. Gente, está no topo aí do chat, para quem está chegando agora e quiser acessar tanto o material, né, da live de hoje, os slides, quanto o DSM-5 está disponível. Disponibilizei uma pastinha. Então, dentro da pasta vai ter as duas coisas, o DSM e também o slide de hoje. Ei, Marilene, boa noite. A Zélia também chegou. Boa noite, Zélia, a Elma. Tô vendo os nomes aí, a Ju Soares, também já mandei certificado para todo mundo hoje. Atrasei, mas mandei antes da live de hoje, né? Ô, Lu. A Virgínia chegou aí, é Virgínia mesmo, não é Rosa. Eu vejo que você está logado como Rosa, mas acho que o nome é Virgínia. Ah, isso mesmo. De São Miguel do Iguaçu, do Paraná. Bem-vinda, viu? Depois você vai me contando, Virgínia, a experiência, como é que tem sido. Eu lembro que você comentou que estava fazendo pedagogia, né? Me conta aí um pouquinho se está ajudando, se está conseguindo acompanhar, beleza? Se precisa de alguma, né? Se tiver alguma dúvida, se quiser sugerir algum tema também para eu e Gianani trabalharmos na terça-feira, me avisa aí. A Nessa também chegou. Boa noite, Nessa. Ei, Núbia Joaquim Feliz está aí também. A Miriam. Aham, Flávia chegou. Já ia perguntar onde anda a Flávia. Boa noite, viu, Flávia? As minhas meninas do Acre já estão aí. A Demir também já chegou. Vocês chegam e dão um oizinho por aqui, porque senão eu consigo ver quem, né, a quantidade de gente assistindo, mas não consigo ver quem se não estiver participando do chat. A Luciana Pedrosa também falou que recebeu o certificado. A Miriam também. Miriam de Bambuí. Ah, que bacana. A Vânia falou que é a primeira vez dela aqui no canal. Bem-vinda, viu, Vânia? Não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar um like na nossa live, tá bom? Ok.
Aí, deixa eu ver aqui. Vânia, depois, se gostar, né, das lives, dá uma olhada no canal, tem algumas playlists específicas de transtornos de aprendizagem. E a gente está abrindo essa playlist hoje do TDAH em foco. Depois você dá uma olhada aí no canal, que ficam todas gravadas, tá? Os materiais também fica disponível aí, não só no momento da live, mas fica disponível depois naquele mostrar mais que fica aqui embaixo, tá bom? Bom, pessoal, enquanto vocês vão chegando, eu já vou compartilhar a minha tela, porque o que que ocorre? Na quarta-feira o sistema é bruto, logo depois da nossa live aqui eu tenho aula, aí para não atrasar, a gente não perder tempo nenhum hoje com a nossa convidada, já vou abrir o slide, pedir o Tiago para compartilhar a tela aí com vocês. Ah, Miriam. Miriam, eu te enviei hoje, Miriam Andrade. Dá uma olhada no seu spam para ver se não recebeu. Caso você não tenha recebido mesmo, você me avisa que pode ter ocorrido, não voltou o seu e-mail, não. Mas caso tenha ocorrido algum problema, eu reenvio, tá? Eu vou colocar o meu e-mail aqui embaixo. Depois, se você não tiver recebido mesmo, você me manda uma mensagem por e-mail que eu já te retorno, tá? Eu estou logada como Prodimp. Aí, coloquei. A Leobina também, boa noite. E Laura? Laura estava com muita saudade, você estava muito quietinha aqui no chat, não sei se você não estava acompanhando por esses dias ou se você não estava dando oi para mim aqui no chat. E Marilene, bem-vinda, a Neide também. A Neide Boarini. Neide, essa é a primeira vez no canal também, não lembro do nome, depois me conta se for, tá? Já está na tela? Coloca para mim, fazendo favor. Vou convidá-la já com slide, por favor. Perla, boa noite. Só um minutinho, oi. Deixa eu chamá-la aqui. Poliana, vou te trazer para a tela, se você puder já abrir isso aí. Vou pedir para o Thiago compartilhar a nossa tela dupla, porque senão ele não vai ter jeito dele te ver. É verdade. Tá joia. Aí, agora você já está na tela, as duas? Ah, que bom. Gente, eu vou convidar a minha parceira, daí a pouquinho ela vai se apresentar também. Mas só para a gente ficar dividindo tela aqui, porque senão ela vai ficar. Ela e o slide eu não vou conseguir chamá-la. Eita, hoje a rua está movimentada. Vocês tenham paciência que tem cachorro por aqui, tem carro buzinando, faz parte. Então, hoje a minha convidada, a gente é uma convidada muito querida, muito especial. Queria agradecer demais a presença dela, que é a Poliana. Depois eu vou deixar aí no chat, enquanto ela for se apresentando, a gente for conversando também. Eu vou colocar no chat para vocês acompanhar também pelo Instagram. Tem muito material bom no Instagram dela. Estava lá visitando hoje. Bem-vinda, viu? Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Obrigada a você, Geislane, pelo convite, né? Para mim é uma honra estar aqui compartilhando, né, com vocês. Depois eu vou deixar uma parte vou voltar com a Poliana para ela se apresentar, falar um pouco da formação dela, e eu queria também que ela divulgue, gente, ela tem muito curso bacana. Depois, vou deixar para ela falar no momento da apresentação, porque aí ela já fica mais tranquila com a tela dela lá, e ela vai pontuando e eu vou colocando, enquanto ela fala, os links também aí no chat. Tem muito curso bacana que ela faz junto com a Adriana. A Adriana, eu já divulguei várias vezes aqui material dela, né? Cursos também da Adriana Chaves. Hoje ela não está acompanhando a gente, porque ela tem formatura da filha dela. Mas daí a pouquinho ela já divulga os cursos, fala um pouquinho desse material, que é excelente. Tem muita bagagem na área da psicopedagogia, uma estudiosa aí do TDAH. Daqui a pouquinho eu te volto para a tela, tá? Para você se apresentar direitinho, tá bom? Coloca para mim o slide, por favor. Aí. Só. Já apareceu? Para mim fica ruim para ver aqui. Deixa eu voltar. Estou esquecendo dessa parte, porque eu sempre faço no celular. Hoje eu estou tomando cor aqui do computador. Bom, então o nosso tema de hoje, pessoal, é o TDAH, né? Conhecer para intervir. A gente vai fazer uma rota de lives. Hoje a ideia, né, a gente trazer um pouco do que é o TDAH, como que ele, né, se apresenta no DSM, por isso que eu compartilhei com vocês aí o manual, né, o DSM-5, tá aí no topo do chat da live, para que vocês também acessem, conheçam, né, verifiquem também como que tá, né, disposto a questão do TDAH no DSM-5.
E aí a minha convidada, como eu já falei com vocês, é a Poliana Gomes, daqui a pouquinho ela se apresenta também. E aí a nossa primeira live de, acredito que 4, 5, para a gente puxar todas as temáticas. E aí, à medida que vocês forem perguntando, eu vou reformulando os próximos temas. Mas, basicamente, eu deixei até hoje lá no meu Insta um roteirinho, né, do que a gente pretende discorrer. Então, hoje o nosso foco é nesse conhecimento do TDAH. Entender direito o que é, falar um pouco, né, dos tipos, de como, né, que ele se comporta em termos de nível de gravidade, um pouco do histórico. Então, basicamente nessa linha. Pode ir para o segundo slide para mim, por favor? Eu coloquei algumas considerações iniciais, porque toda vez eu esqueço de falar isso. Então, eu já coloquei aqui para eu não esquecer dessa vez, tá? Quem é novo aí no canal que chegou, não se esqueçam, por favor, de se inscrever. Aproveita, ativa o sininho, porque vocês vão recebendo a notificação, né, de todo o material de live e, né, dos encontros que a gente for fazendo por aqui. Eu coloquei aqui na tela, mas eu vou colocar daqui a pouquinho no chat também, tanto a minha página, né, o meu perfil lá no Instagram, quanto da Poliana, para vocês seguirem, conhecer um pouco do nosso trabalho. E queria pedir também, né, para vocês que estão assistindo, que estão gostando do material, do conteúdo, que divulguem, né, com os amigos, com os colegas professores, psicopedagogos, que possam aí, né, se interessar pela temática e vir fazer parte aqui com a gente, tá bom? Na próxima tela, eu deixei, sei, né, que a maioria que está aqui hoje me conhece, mas às vezes alguém que vai assistir a live depois, eu sempre esqueço de falar isso, né, de colocar essa apresentação. Vou tentar deixar ali todo o material, todo o slide, para que, né, o pessoal que está assistindo depois saiba um pouco, né, da formação, de quem sou eu. Acho que essa parte é importante. Então, eu vou deixar na tela, né, mais para esse sentido, para quem for chegando, conhecer um pouco, tanto da minha formação acadêmica, quanto das minhas qualificações também profissionais, e a Gislene enquanto gente também. Na próxima tela agora, eu já vou convidar para a Poliana vir. Aí, Poliana, você vai ficar dividindo a sua tela com slide, mas eu vou estar por aqui. Qualquer coisa, é só chamar e eu vou fazendo as intervenções à medida que eu for vendo perguntas lá no chat, tá bom? Tá joia. Prontinho. Então, boa noite a todos, primeiramente, né, Gislene, quero desejar uma boa noite, dizer que para mim é uma honra, né, um prazer estar aqui, a convite seu, né, por indicação também da minha grande parceira Adriana Chagas, que é uma grande amiga e parceira, para estar compartilhando um pouco, né, do nosso conhecimento, né, dentro da questão do TDAH. E vou me apresentar inicialmente, né, para quem não me conhece ainda, eu sei que eu tenho algumas alunas que estão assistindo nossa live, né, que está aqui presente, marcando presença nesse encontro. Eu me chamo Poliana Gomes, sou psicopedagoga clínica institucional já há 11 anos, educadora inclusiva, especialista em Libras também, letras Libras e neurociência e aprendizagem. E também mentora e supervisora psicopedagógica, né? E atualmente aluna especial do mestrado de Linguística. E aí vou me apresentar para vocês, para que vocês possam me conhecer um pouquinho, e ao longo da nossa conversa hoje, né, eu e a Gislene, nós vamos estar batendo um papo com vocês, né, a respeito do transtorno, as causas, os tipos, as consequências, características, e aí saber como intervir com esses aprendentes, esses, como a gente chama, pacientes ou educandos que são portadores do TDAH, tá bom? Então, esperamos que realmente todos vocês possam estar interagindo conosco, fiquem à vontade para fazer perguntas aí no nosso chat, e nós estamos aqui para compartilhar com vocês e colaborar e estarmos juntos nesse aprendizado hoje à noite, tá bom? Gente, depois, por favor, não me deixe esquecer, Poliana, de você comentar sobre os cursos, tá? Na sua fala ao longo, aí você pode ficar à vontade, lembra de divulgar aí seu material, seu curso, tem muita coisa boa, senão eu vou acabar esquecendo. Você pode ficar à vontade aí para pontuar. Bom, eu vi que o Francisco chegou aí também. Francisco, acho que é novo na live, não é, gente? Depois me conta. Deixa eu ver se ele colocou aqui. A Carol tá aí. Carol estava aqui te procurando. Perguntei se você já tinha chegado e agora você deu oi para a gente. Aproveitando para lembrar, gente, que eu e a Carol vamos estar numa live amanhã às 19 horas no Instagram, tá? Falando sobre os marcos de desenvolvimento. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Bom, então a gente vai começar hoje por uma breve contextualização. É importante a gente pensar, né, nesse contexto histórico dos transtornos. O nome, né, que foi se dando para esse transtorno ao longo do tempo, como que ele foi visto, até porque e como que às vezes ele é popularizado. E aí tanto eu quanto Carol
lembrando da Carol, tanto eu quanto a Poliana vamos estar conversando sobre isso, né? Sobre essa questão dos sinais, das terminologias que a gente usa e esse cuidado também da gente não banalizar. Toda criança levada sem limite, né, passa a ser rotulada às vezes pela família ou pela própria escola como uma criança hiperativa. Então a gente vai entender um pouco desse processo. Primeira coisa que a gente tem que se atentar, né? Foi no século XIX, XVIII, e aí a gente tem que entender, né, que é bem próximo em termos históricos, né? No século XVIII que começou a consolidar esse contexto da psiquiatria, tanto no sentido da organização, da classificação, até da medicalização do comportamento. Então, o olhar para o comportamento, embora, né, a gente tem teorias muito mais antigas aí do que o século XVIII, mas dentro da psiquiatria, a medicação, a nomeação e até a categorização desses, né, dos transtornos, das demandas que a gente tinha relacionado ao comportamento, emergiu nesse período aí. E foi no século XX, a partir do século XX aí, né, que o TDAH vai recebendo algumas denominações ao longo desse processo. Então, ele é relativamente novo, se a gente for pensar enquanto transtorno, né? Não que ele nunca existiu ou que não existia esse transtorno e ele surge no século XX, mas ele é catalogado com esse nome, né, e entendido como um transtorno a partir aí do século XX. Embora, né, dentro dessa linha de transtorno, a gente vai entender que teve um percurso histórico aí de alguns nomes. Primeiro, né, ele era entendido como uma ideia, eu coloquei alguns nomes só, tá? Não coloquei todos, não. Como lesão cerebral mínima, depois disfunção cerebral, hipercinesia ou hipercinese ou hiperatividade, depois vinha para a lesão cerebral mínima, disfunção cerebral mínima, até chegar no que a gente tem hoje, que é transtorno, né, do déficit de atenção e hiperatividade. Então, ao longo desse processo, a gente entende, né, que teve algumas cogitações aí relacionadas. Tinha uma lesão, é uma disfunção, né? Existia uma lesão de fato cerebral ou era um disfuncionamento? O que se acarretava aquele comportamento de hiperatividade e o déficit de atenção? E aí se popularizou muito no século XX, quando começa a surgir, né, esse nome, essa atualização desse termo. E aí, literalmente, se banalizou também isso. Todo mundo é hiperativo. Deixa eu ver. Pergunta? Ah, tá. Todo mundo é hiperativo, uma criança levada, uma criança indisciplinada, sem limites, passava a ser vista dessa forma. E, às vezes, algumas confusões, até mesmo no tratamento do desenvolvimento infantil. A gente entende que uma criança, né, por volta de 1 ano e meio, 2 anos e meio, é uma criança que tem, de fato, né, uma questão muito ativa no movimento, na exploração. Então, é uma criança que mexe mais, é uma criança que tem, né, que corre, que se movimenta com uma intensidade maior. Isso é típico do desenvolvimento infantil. Mas tem, por um outro lado, algumas características que a gente vai ver hoje que vai determinar e que vai nos levar a entender ou suspeitar, né, o transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade ou esse conjugado. Próxima tela, por favor. Pergunta? Palavra-chave? Epa, estava esquecendo a palavra-chave? Nem estava lembrando. Deixa eu contar para vocês, para quem está chegando aí, que eu vi que tem gente nova. A live de hoje, a gente faz uma certificação dela, tá? Então, eu certifico pela minha consultoria o tempo, né, de live, a partir de um formulário que eu coloco ao final. Então, quase terminando a live, eu disponibilizo um link onde vocês clicam, colocam o nome, né, preenche os dados direitinho e precisa informar 3 palavras-chave. Então, eu vou falando essas palavras-chave ao longo da live. Vou falar primeiro agora, o Thiago vai deixar escrito aqui embaixo. Depois, ao longo da live, eu falo a segunda e a terceira, tá? Então, não deixe de anotar, por favor. Primeira palavra-chave de hoje é desatenção. O Thiago vai colocar aqui, tá? Embaixo para vocês. Vou pedir para ele deixar um pouquinho, que às vezes a gente acaba se perdendo. Então, a palavra-chave de hoje, desatenção. Ok? Vocês vão precisar de anotar as 3 até o final da live para a gente poder certificar. Ok? Deixa eu voltar lá. Mudou a tela para mim? Eu esqueço dessa tela. Aqui, gente, eu fiz um percurso mesmo, muito mais de nomenclatura, não necessariamente de abordagem, assim, não aprofundei muito nesse sentido, não. Só para a gente entender como que apareceu, né, o TDAH dentro do DSM, que é o Manual Diagnóstico das Doenças Mentais. Eu coloquei o DSM-5, que é o mais atualizado, ele foi atualizado em junho de 2014, e ele está aí no topo da live, tá? Eu deixei no topo do chat da live, tá bom?
Então, olha, o DSM-2, em 1968, ele chamava, né, esse transtorno de transtorno caracterizado por níveis excessivos de atividade. Então, já se entendia, né, muito voltada aí para a hiperatividade, mais do que a desatenção. Então, eram transtornos ligados que tinha esse nome, né, por níveis excessivos de atividade. Já no DSM-3, que é da década de 80, já intitulou o nome que tem hoje, né, transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade. E aí a sigla TDAH aparece aí, tá? E em 1989 teve um ajuste para, em vez de ficar com ou sem hiperatividade, passou a chamar assim, ó, transtorno do déficit de atenção barra hiperatividade. Por quê? Porque tem crianças que vai ter déficit de atenção e hiperatividade, ou só déficit de atenção, ou só hiperatividade. E hoje a gente tem o DSM-5, né? Embora tenha déficit de atenção e hiperatividade, ligado também à questão da impulsividade, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Então, no DSM-3, aparece o nome, né? Inicialmente com ou sem hiperatividade, que já tinha a sigla TDAH, e em 1989 só fez um ajuste mesmo nessa nomenclatura e passou a chamar transtorno de déficit de atenção barra a hiperatividade, que é o que a gente tem, que foi reaparecendo ao longo, né, das atualizações do DSM, que é assim no DSM de 2014. Próximo, por favor. Então, qual que é a definição que a gente tem aí do TDAH no DSM-5? Hoje ele aparece, né, como um transtorno do neurodesenvolvimento definido por níveis prejudiciais de desatenção, desorganização, hiperatividade ou impulsividade, ou impulsividade. Então, são esses aspectos, são essas áreas, né? A gente vai ver na próxima live sobre critérios diagnósticos, a gente vai aprofundar mais nesse sentido. Mas só para entender o que ele engloba, né? Quais são os principais prejuízos que a gente encontra, né? Voltados aí para os aprendentes, para as pessoas que possuem aí TDAH. É a desatenção, desorganização, hiperatividade e impulsividade. Não necessariamente uma única pessoa tem tudo, ou às vezes uma única pessoa tem o que a gente vai chamar, né, de associado. Então, a gente tem duas partes que a gente vai precisar entender, né, que compõem esse transtorno. Desatenção e desorganização, um aspecto, e do outro lado, a hiperatividade e a impulsividade. Então, a gente vai ver, né, que dentro dos tipos que na hora que a Poliana for apresentar, que vai ter crianças, né, aprendentes, que vão ser desatentos, desorganizados, mas não necessariamente hiperativo e impulsivo. Vão ter aprendentes que entram, né, nessas características de hiperatividade e impulsividade e não são desatentos nem desorganizados. Ou vai ter, né, o que a gente vai chamar de associado. Vai ter, né, aprendentes que têm desatenção, desorganização, hiperatividade e impulsividade, tá? Então, a gente vai ver passo a passo disso aqui, né, nos próximos slides. Tá muito rápido? Deixa eu só ver o povo. A hora que eu empolgo, gente, é uma tristeza. Deixa eu ver aí quem que tá, se vocês comentaram alguma coisa. E aí, gente, as psicopedagogas é a Poliana, tá? Ela tá acompanhando aí também, então pode ter alguma pergunta que ela já vai respondendo aí para mim. A Dianane chegou, bem-vinda, viu, Dianane? Nem te vi, tô aqui nessa empolgação toda e não vi. A Leobina tá dando um oi aí para a Poliana, que bacana. A Aida chegou, não tinha visto. A Simone está me contando que ela tem TDAH. Eu estava aqui conversando com a Poliana, Simone, falando que eu sou uma... Eu não tenho um diagnóstico fechado, porque eu nunca procurei assim. Mas eu também tenho uma séria questão aí com esse TDAH na parte da hiperatividade. Deixa eu ver quem mais. A Simone também falou que o filho dela de 9 anos tem TEA e TDAH. E aí a gente vai ver com questão as comorbidades, né? É comum também a questão do TEA e está associada aí com o TDAH. Dentro da comorbidade do TEA, a gente vê muito presente a questão do TDAH. Eu atendo uma criança, Simone, que também tem TEA e TDAH. Deixa eu ver mais aí. Aí, agora que eu vi que a Poliana tinha colocado, né, que ele pode vir acompanhado das comorbidades. E aí a Juhaluz falando de uma questão, né, que é a importância do relatório, né, do diagnóstico, na verdade, né, de uma avaliação e de um diagnóstico precoce para a gente fazer essa intervenção.
E aí a ideia de não rotular, isso é importante demais, né? Quando a gente busca um diagnóstico precoce, quando a gente busca uma avaliação mais cedo, né, possível, é muito importante essas questões, né? A gente não tá buscando um relatório, um fechamento de um diagnóstico só para rotular. Ah, ele é assim porque tem TDAH. Ah, ele tira nota ruim porque tem TDAH. E aí vira uma desculpa, né? Mais do que um rótulo, vira uma desculpa. A Simone compartilhando aqui com a gente, quanto tanto que ela sofreu quando estudava e depois descobriu quando era adulta. Isso acontece demais, Simone. E aí depois você me conta se se o seu TDAH é déficit de atenção ou se é ligado à hiperatividade. Ei, Clara, boa noite, viu? Deixa eu ver aí. Maíra colocou só um pouquinho. Que bacana, fico muito feliz, viu, Maíra? A Maíra falando da importância, né, da gente divulgar essas informações. Ah, que bacana, gente. O Francisco é pai de aluno. Fico feliz demais, viu, Francisco? Seja muito bem-vindo. Qualquer dúvida pode perguntar aí, compartilhar a sua experiência também. É uma alegria para a gente. A Ellen, bem-vinda, viu, Ellen? Vamos ver aqui mais. A Ana tem TDAH sem a hiperatividade, é na desatenção, né, Jorraluz? Bacana, tem 15 anos. Ok, deixa eu ver. Então, eu vou lá. Próximo, já foi, né? Bom, aqui na questão da atenção, eu puxei esse slide, na verdade, eu quero até falar disso um pouco mais adiante, quando a gente estiver tratando das funções executivas, porque crianças aprendentes com TDAH, eu falo criança porque eu aprendo mais criança, mas aprendentes com TDAH têm alguns comprometimentos nas funções executivas, dentre elas a atenção. Eu vou falar mais específico da atenção, mas tem outras questões que a gente vai discutir, acho que na segunda ou na terceira live. Primeiro, a gente precisa entender o que é atenção. Porque a gente fala déficit de atenção, né? TDAH, e às vezes a gente não tem noção nem do que é atenção. Então, eu abri um parênteses aqui, né, para a gente falar disso antes da gente abordar essa questão do TDAH em si. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, né? Nós recebemos ao longo do nosso processo, no nosso dia, né? Agora, por exemplo, vocês estão assistindo a live, mas vocês estão recebendo um monte de informações. Aqui, por exemplo, o Thiago está na minha frente, eu estou observando que ele está acompanhando alguma coisa, eu estou observando barulho lá de dentro, o cachorro que está latindo, o vizinho que está conversando. Então, olha o tanto de informação que chega para a gente. E aí, o que ocorre? Para o nosso cérebro filtrar essas informações, organizar isso e mostrar o que é essencial, o que é importante, a gente utiliza, faz uso aí do que a gente vai chamar de atenção. Então, como que o nosso cérebro produz isso? Então, não é uma aula de neurociência, não, depois a Poliana pode me ajudar, aquela que é especialista na neurociência. O nosso cérebro ele vai produzir aí através dos circuitos que a gente vai chamar de circuitos nervosos, por meio aí dos neurotransmissores, alguns aspectos voltados para a atenção, que é, né, nível de vigilância, foco. Quando eu falo nível de vigilância, estou falando de permanência no foco, né? Tanto escolher quanto permanecer no foco são duas coisas importantes. TDAH, por exemplo, não significa que ele não elege um foco, ele elege. Tanto é que na hora que ele está lá na aula, na hora que você começa a dar aula, ele olha. Só que ele não consegue manter aquele foco. Então, quando a gente lida, né, com a ideia da atenção, com essa produção, né, da nossa logística de atenção, a gente entende a atenção para manter nível, né, de vigilância, ou para manter aí um foco, manutenção do foco, a escolha ou a seleção desse foco e a atenção sustentável, que é quando, né, a gente define, ok, eu estou assistindo a live, mas eu estou lavando vasilha também. Ou eu estou com a criança no colo, sei lá o que vocês estão fazendo. Mas aí você vai sustentar a sua atenção, você vai inibir os distratores e vai focar na live. Então, isso a gente vai chamar de uma atenção sustentável. E aí a gente precisa entender que tem duas partes importantes, onde ocorre esse processamento da atenção, vamos dizer assim, né? Primeiro, né, no nosso lobo frontal, onde a gente vai chamar de circuito superior, a gente tem a dopamina. Isso vocês já conhecem, né, de escutar. Dopamina é um termo, assim, né, que gira, né, circula bem.
E o que a dopamina faz nessa parte, né, do circuito superior? Ela vai controlar a nossa atenção. É ela que vai trabalhar com a manutenção do foco. É nessa parte que a gente vai ver que falta lá para as crianças que têm TDAH. E geralmente, quando a gente entra com uma medicação, o que a gente faz? No caso, déficit de atenção, né? A gente faz exatamente, sobe, né, essa porcentagem de produção aí de dopamina para poder trabalhar com a manutenção do foco. Por outro lado, e simultaneamente, a gente tem no circuito posterior a ideia, né, lá no lobo occipital, o que a gente vai chamar de norepinefrina. Esse aí, o que ele faz? Né? Ele vai controlar o que a gente está prestando atenção. Então, ele vai ajudar a eleger um foco. Então, um elege, um é responsável por eleger, outro é responsável pela manutenção desse foco. E o que a gente precisa? A gente precisa equilibrar isso. Então, eu tenho tanto que eleger, quanto que manter o foco. É isso que nos faz prestar atenção, concentrar em uma atividade, tá? E além dessas duas partes importantes aí do nosso cérebro, responsável aí pela manutenção e por eleger um foco, é importante também no cerebelo. No cerebelo tem uma parte, né, que é denominada 7A. Esse é uma área muito, nem é recente, né, mas que tem muitos estudos aí em volta dessa parte do 7A, principalmente para crianças com TEA, mas não só. Tem uma parte no 7A que é responsável pelo que a gente chama de uma varredura atencional, que é a nossa capacidade de prestar atenção no todo. Você pode até focar na live, você está me ouvindo, você está prestando atenção na live, mas você está tendo, né, uma visão geral do todo. Você consegue olhar a roupa, olhar o que eu estou, né, usando na orelha, você consegue observar o chat, escrever no chat. Então, essa varredura atencional, ele ocorre nessa parte. Então, é algo também importante dentro dessa linha da atenção. Então, fora, né, os nomes que a gente está falando talvez não sejam populares aqui, a ideia é, a gente tem uma parte do cérebro que funciona simultaneamente, que é elege, mantém o foco e faz uma varredura atencional. E a gente precisa desse equilíbrio para conseguir prestar e sustentar a atenção naquilo, né, que a gente elege como importante. Na próxima tela, eu coloquei a questão do foco atencional no TDAH. O que acontece, né, dentro do contexto do TDAH? Para a gente, como eu coloquei, o ideal é manter um equilíbrio entre manutenção de foco e também a eleger, né, a parte da seleção ou o olhar, né, direcionado para aquele foco. Então, isso é daqueles dois neurotransmissores, dopamina e norepinefrina. Esses dois que fazem isso. Lembrando que no TDAH, geralmente, né, quem tem a parte da atenção, do déficit de atenção, o que ocorre aqui? Ele produz menos dopamina. Com isso, ele até elege o foco. Ele consegue entender que ele vai prestar atenção na aula ou na live, por exemplo. Ele só não sustenta esse foco ou não sustenta essa atenção. Então, geralmente, medicamentos ou geralmente intervenções que ocorrem medicamentosa é muito nesse nível, né, de produção de dopamina, tá? Não significa também que no TDAH, obrigatoriamente, eu tenho que medicar. A dopamina, ela é produzida pelo nosso corpo, atividade física, várias outras questões que são prazerosas aí, né, estão relacionadas a esse nível de dopamina. Depois a gente vai conversar também um pouco mais sobre as intervenções, sobre o tipo de estratégia que a gente vai elencando e elegendo para poder auxiliar aí, né, nessa intervenção do TDAH. Ok? Até aqui? Deixa eu ver se tem dúvida aí. Empolguei, falei. Deixa eu ver aqui onde é que eu parei. Ah, tá. A Eneida falou que foi um erro no certificado. Desculpa, viu, Eneida? Eu vou olhar lá, tá? O diagnóstico serve para indicar um caminho metodológico para uma intervenção adequada. Verdade, né, Maíra? É bem nessa linha. E eu acho que foram todos. Deve ter sido, porque eu sempre salvo igual. Depois eu reenvio para vocês. Uma dieta para pacientes com TDAH e TDA... Tá. Pois é, essas das dietas depois eu vou pedir para a Poliana comentar, tá? Eu não sei te falar, eu acredito que você tem esse acompanhamento, já faz isso, mas eu não sei cientificamente como que isso se trata, então eu vou preferir não dar um ok. E aí a questão da pouca dosagem de açúcar faz sentido, né? Porque principalmente nos casos de hiperatividade, porque a açúcar é um estimulante mesmo, aí faz sentido.
Quem comentou? Deixa eu ver. Achei. Falando da questão da dificuldade da leitura, né? A gente vai ver que 60%, né, dos casos com TDAH tem algum comprometimento, apresenta alguma dificuldade na leitura. E se a gente for pensar o porquê, não necessariamente porque tem áreas comprometidas no cérebro ligadas à leitura, mas que para ler, para compreender o sistema de escrita alfabética, do que a gente precisa? Foco, manutenção do foco, né? Para qualquer habilidade acadêmica, vamos dizer assim, não só, mas habilidade acadêmica em si. Então, realmente faz sentido. A Juha Luz falando também das atividades físicas, de fato. A Flávia perguntou se geralmente quando entra com medicação, se é para ter mais atenção. Na verdade, né, depende muito do contexto, né? Então, a gente precisa entender que no caso do déficit de atenção, o medicamento utilizado aí é muito para regular essa manutenção de foco, para equilibrar essa dopamina, de forma, né, que ele consiga sustentar, o que a gente chama de sustentar o foco. Agora, nos casos de hiperatividade, tem outros contextos também. Esse caso é específico do déficit de atenção. É uma parte, né, da sigla TDAH. Se a gente podia parar até no TDA, né, que o como muitos tratam. A Maíra está contando, né, que, deixa eu ver, que TDAH não só como déficit de atenção, ou seja, de perder pelos distratores, mas também pela questão do hiperfoco. Sim, e aí pode ocorrer, né? Tem alguns casos de fato que o TDAH tem algumas questões de hiperfoco. Não necessariamente é simultânea, ocorre sempre, mas tem de fato, né? O que a gente vai chamar aí, nem sei se pode chamar de uma comorbidade, mas a presença do hiperfoco não é restrita, né, ao que a gente vai entender do TEA, mas ela pode perpassar mesmo. Deixa eu ver se tem mais. Deu para entender, Maíra, que era hiperfoco. Tá vendo? A Juhaluz está contando que no caso da Ana, ela não toma medicação e que está sendo possível fazer as intervenções somente aí com sem a medicação, só com intervenção. Ok. Deixa eu ver se tem mais. Pode ir no próximo, tá? Deixa eu ver se o próximo é... Ih, já tá na tela, né? Eu coloquei aqui só para nível meu de informação, para a gente ter essa compreensão, né? O que envolve atenção, né? Quais são os tipos de atenção? E a gente utiliza isso de uma forma simultânea. Não significa que a gente utiliza só a seletiva, só a sustentada, só a dividida, mas isso perpassa ao longo da nossa interação, tá? Então, o que a gente chama de atenção sustentada? É aquele estado, né, de prontidão para a gente detectar e responder a certo estímulo por determinado período de tempo. É o exemplo que eu dei da live, né? Vocês estão agora com uma atenção sustentada no que eu estou falando. Então, está prestando atenção, elegeu esse foco e está mantendo, tá? Então, a gente vai chamar isso de atenção sustentada. Uma atenção seletiva, que é a capacidade de manter-se atento de uma forma contínua a um estímulo, inibindo os outros. E é direcionando a atenção para certo evento em detrimento. Ao mesmo tempo, né, que vocês sustentam a atenção, mantém, né, ali focado, vocês selecionaram primeiro aquele foco. Então, vocês podem estar assistindo a live, assistindo a novela, mas vocês elegeram aí, né, fizeram uma seleção, que nesse momento é mais importante a live. Mesmo que a televisão esteja ligada, fez essa seleção, sustentou essa seleção aí na live, tá? E a ideia da atenção dividida, que é a capacidade de dividir o nosso foco de atenção entre dois estímulos e tarefas. Estou aqui na live, estou olhando o slide, estou dando atenção para vocês, estou olhando o Thiago fazendo umas coisas para mim aqui, né? Para avisar que alguém está olhando, para avisar que é hora da segunda palavra, enfim. Então, todo esse contexto, quando a gente fala de uma atenção dividida, é dividir esse foco de atenção, tá? Mesmo você sustentando, selecionando você é capaz de fazer aquela varredura atencional e dividir em alguns momentos essa atenção. Existem algumas questões em que se discute, será que a gente pode prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo? E aí o Paulo Liberalista, ele fala disso, ele fala, olha, nós podemos dividir a nossa atenção entre dois estímulos, mas a nossa atenção ela vai funcionar de forma alternada. Ora eu estou com o meu foco aqui, ora eu estou com o meu foco no Thiago. Mesmo que eu faça isso quase que simultâneo. Mas não necessariamente significa que nós somos capazes de prestar devida atenção em duas coisas ao mesmo tempo. A capacidade de dividir a atenção, o foco de atenção, ela pode se equilibrar entre dois, se eu continuar falando e continuar olhando para ele. Mas se eu der
Se eu mudo esse foco para lá, eu paro, né? Perco alguma coisa que está aqui, né? Na transmissão, na fala. E a alternada, que é a capacidade de modificar esse foco de atenção de uma tarefa para outra. Então, tá vendo que isso não acontece? Ora é esse tipo de atenção, ora é aquela. Mas a atenção, ela se sustenta, se divide nesse grupo. Então, eu seleciono, eu divido, eu sustento em alguma coisa em específico e eu alterno. Ora, eu estou prestando atenção aqui, ora, eu estou prestando atenção lá. Então, são tipos de atenção que não necessariamente são hierarquizadas, não necessariamente acontecem soltas. Agora, eu estou mantendo a atenção sustentada, agora seletiva. No nosso foco, na manutenção e na eleição desse foco, eu consigo, a gente mobiliza esses tipos de atenção. E a gente vai achar outras nomenclaturas, outras subdivisões. Mas o importante é a gente entender, né? Que eleger um foco é uma coisa, manter esse foco é outra, e além de manter, né? Eu posso sustentar, eu posso alternar e eu posso, de fato, dividir. Então, são aspectos importantes aí, né, na nossa fala, na nossa compreensão, para na hora que a gente for lidar com o TDAH. Deixa eu ver mais se apareceu. Opa. Peraí. Ah, para a Sandra, é? Agora que eu estou vendo aqui, viu, Carol, que você pediu um oi para a Sandra Regina? É? Deixa eu ver se é Sandra. Sandra Regina de Pernambuco. Que bacana. Um abraço, viu, Sandra? Que pena que ela não está conseguindo digitar. Depois você manda para a Carol aí, se tiver alguma dúvida, ela me encaminha, tá? Deixa eu ver aqui. Quem mais? Material da live, é? Ah, tá. O material, Carol, tá no topo da live, tem um link, tá? No link você consegue baixar tanto o material quanto o DSM-5. Com relação a essa questão da atenção, gente, ficou alguma dúvida? Depois vocês podem ir colocando aqui também, que enquanto a Poliana for apresentando, eu vou respondendo. Vocês podem perguntar também que a Poliana reforça, tá? Agora eu vou passar a palavra para a Poliana, que vai dar sequência no slide. Enquanto isso, eu vou dando um suporte aqui no chat, tá? E aí, Poliana, se você lembrar de alguma questão mais específica que eu não tenha falado de atenção ou alguma informação que você queira dar, fique à vontade, tá? Só um minutinho que o Thiago já vai. Deu certo? Ok. Prontinho, Poli, pode ficar à vontade. Pois não, boa noite, gente, mais uma vez. Então, realmente você destacou coisas muito importantes, viu, Gislene? Muito interessante, né, a respeito da questão do TDAH, que nós não podemos deixar realmente de pensar e refletir a respeito. Lá na frente, alguns slides que eu vou estar apresentando, eu vou estar falando dos tipos de TDAH, um pouco das características, né, com mais detalhes, quando nós podemos observar, né, uma criança que apresenta os sintomas, né, até se chegar ao diagnóstico propriamente dito, né? Porque nós sabemos que é um transtorno que não é diagnosticado por um exame específico, né? Mas ele é totalmente clínico, né? Baseado em análises, né? A partir de uma sequência de observações com uma equipe multidisciplinar. E aí, quando nós fomos fazer essa análise, quando a gente faz essa análise, a gente chega ao diagnóstico, né? Através de um especialista médico, que é o neurologista ou o psicólogo, né? O neuropsicólogo também são as pessoas que são responsáveis em estar aí confirmando a hipótese. Mas quanto aos aspectos sobre o TDAH, né, que o nosso DSM-5 ele trata, né? O TDAH, como você bem falou, Gislene, ele começa na infância, né? Aproximadamente até os 2 anos de idade, nós sabemos que é possível, sim, já se perceber algumas características de crianças que apresentam TDAH, sejam no seu comportamento em casa, seja no seu comportamento na escola, seja no seu comportamento em qualquer ambiente externo que essa criança se apresenta. Mas lembrando que não é uma característica ou umas características apenas. Cada caso é um caso, né? É preciso entender, como você bem falou, que existe o desatento que é hiperativo, ou o desatento que é hiperativo e compulsivo, ou combinado. E aí é preciso fazer essa análise realmente mais minuciosa com essa equipe multidisciplinar para se chegar à característica do TDAH. As exigências, né, conforme o DSM, de que vários sintomas estejam presentes antes dos 12 anos de idade, exprime a importância de uma apresentação clínica substancial durante toda essa infância, né? E aí, manifestações do transtorno,
eles devem estar presentes em mais de um ambiente. Por exemplo, em casa, na escola ou no trabalho. Então, é preciso que se faça uma apuração, podemos assim dizer, uma observação mais detalhada, de forma clínica, para que se possa chegar à confirmação dessa hipótese, né, do TDAH. Então, é comum os sintomas variarem conforme o contexto em um determinado ambiente. E a importância também, como eu falei, de uma equipe multidisciplinar nesse trabalho, né, nesse atendimento ao aprendente que tem o TDAH. Tem crianças que elas apresentam o transtorno do TDAH e elas vêm junto com elas acompanhando de algumas comorbidades que nós vamos falar para vocês na sequência. E aí é somente uma equipe multidisciplinar que vai poder realmente contribuir para chegar ao diagnóstico propriamente dito e tomar as iniciativas necessárias, possíveis intervenções para estar ajudando, né, a esse paciente, essa criança, ou educando, como nós referenciamos elas, a uma melhor adaptação, podemos assim dizer, porque o transtorno ele não tem cura, a criança já nasce, né? Ela é um transtorno do neurodesenvolvimento dela, neurobiológico, né? E aí é preciso saber quais são as intervenções, os profissionais adequados, que possa estar intervindo para essa adaptação melhor, para que ela possa conviver de forma melhor na sociedade, para ter uma melhor aprendizagem nos seus relacionamentos, nas suas relações, e, enfim, em sua vida, no seu dia a dia. Pode passar os slides. Então, falando dos sintomas, né, do transtorno, né? Em relação aos sintomas, gente, eles podem ser mínimos ou ausentes, né, de acordo com o DSM. Então, o que é que ele fala para a gente? Que o indivíduo está recebendo recompensas frequentes por comportamentos apropriados. Muitas vezes, nós sabemos que é uma prática dos pais, às vezes é recompensar os seus filhos com algum presente ou com algo que vai lhe trazer um certo prazer, uma certa satisfação, em função do seu comportamento obediente, em função de se comportar adequadamente, né? O que é um grande erro, né? Quando os pais eles se comportam dessa forma com seus filhos. Sabemos que a educação ela começa no diálogo, começa numa boa aprendizagem, né? Não através da violência, mas a partir de uma educação que vem de berço, e aí os indivíduos que geralmente recebem recompensas como consequências do seu comportamento, não necessariamente, né? A gente às vezes consegue até confundir se essa criança realmente ela é desobediente, ela é indisciplinada, ou ela só me obedeceu porque ela realmente recebeu uma recompensa para isso. Uma outra coisa interessante é a questão da supervisão. Essa supervisão, né, em relação às crianças que têm um transtorno do TDAH. Como eu falei inicialmente, não é apenas um profissional ou dois que vai chegar à hipótese, à confirmação dessa hipótese. A necessidade de sim se fazer uma investigação clínica de forma detalhada. Muitos pacientes só chegam à confirmação do TDAH na fase adulta. Por quê? Porque pela falta do conhecimento, pela falta da informação, muitos pais às vezes não aceitam, existe uma certa resistência, né, Gislaine? Nós sabemos que a resistência de não aceitar que seu filho tem um transtorno também atrapalha, é um empecilho, né, para que possa estar ajudando essa criança a superar, né, podemos assim dizer, a saber lidar com esse transtorno. Outra coisa também que o DSM destaca é a questão da situação nova, está sempre em uma situação nova, né? Crianças que têm o transtorno TDAH, elas se deparam com isso, né? Os pais também se deparam com essa situação. E então, em virtude disso, há essa certa resistência de aceitação. E por causa disso, compromete, né, todo o tratamento dessa criança que poderia chegar na fase adulta sem as características do TDAH. E muitas vezes chegam com as características até de forma mais acentuadas, porque não houve a informação, não houve o reconhecimento da necessidade de se procurar ajuda profissional, e isso vai comprometer toda uma vida social dessa pessoa, né, que nasce com o transtorno, né? Um outro sinal que pode ser mínimo ou está ausente, né, na hipótese do TDAH, seria a questão das atividades, né, especialmente interessantes, né? Uma pessoa que tem TDAH, como a Gislaine bem falou, ela só vai ter a sua mente focada, a sua atenção, seu superfoco ali centrado, quando o assunto, aquela informação lhe interessa. Do contrário, ela vai desviar a sua atenção. Ela não vai conseguir, por um tempo prolongado, ficar ali concentrada naquela informação, naquela atividade proposta, porque não é do seu interesse, né? Então, estar envolvido em, especialmente, atividades interessantes, são coisas que vai favorecer, podemos assim dizer, as crianças, né? Ou pessoas adultas, jovens, adolescentes que têm o transtorno TDAH. Uma outra coisa interessante que o DSM traz é a questão dos estímulos externos, né?
que são consistentes. Por exemplo, o uso da tecnologia. E aí eu trago para vocês aqui um parêntese sobre a questão das telas eletrônicas, né, tecnológica. Hoje nós estamos na nossa geração alfa, né? Que a nossa geração alfa é aquela geração em que as crianças já nascem no mundo, né, da internet, elas já nascem adaptadas a essa realidade, crianças de 1, 2 anos já sabem mexer muitas vezes na internet mais do que um adulto, né, que não tinha o conhecimento da internet anteriormente. E aí, através de telas eletrônicas, usar o recurso da tecnologia é algo que pode sim favorecer a uma criança que tem um transtorno de aprendizagem e a conseguir acentuar esse superfoco, que muitas vezes ele é instável. Eu tenho uma autora que eu sou muito fã mesmo dela, e leitora dessa autora, que é inclusive psiquiatra, e ela apresenta o transtorno, né, do déficit de atenção e hiperatividade, que é a doutora Ana Beatriz Barbosa. Ela fala muito em seu livro, Mentes Inquietas, que eu estou sempre falando desse livro, que as crianças que têm o TDAH, na opinião dela, não eram para ser chamadas de transtornos de déficit de atenção, e sim transtornos de instabilidade na atenção. Porque o que acontece com as crianças que têm o TDAH? Elas têm uma instabilidade nessa atenção. Essa atenção dela é desfocada. Ela dá um exemplo de uma grande banda de música, eu achei muito interessante. O nosso córtex, agora trazendo um pouco da neurociência, tá, Gislene? O nosso córtex frontal, né, córtex frontal, que é onde a gente absorve a informação inicialmente, vamos imaginar que é uma grande banda de música. E aí, o maestro dessa banda de música, né, que é a nossa memória, esse maestro, ele vai reger essa música de forma pausada, mais lenta, a música vai ser tocada de forma mais lenta. E esse aí seria uma característica de um transtorno de déficit de atenção com ênfase na desatenção. Agora, quando essa nossa mente, ela é tocada de forma mais rápida, a sintonia, né, as cordas, né, as notas musicais, elas são mais aceleradas, uma música mais agitada, isso acontece muito quando a criança tem a característica da hiperatividade. E aí o que acontece? Para que haja esse equilíbrio, né, como ela fala bem no seu livro, para que haja esse equilíbrio, tem que ter realmente algo que chame a atenção dessa criança, para ela poder mentalizar e focar essa mente. E focar e ter o seu superfoco, né, como ele diz. Então, usar recursos tecnológicos é uma coisa que favorece, usar adaptados para essas crianças, coisas que sejam da sua realidade, do seu dia a dia, do seu interesse, né? Abrindo um link, inclusive, a minha parceira Adriana Chagas também trabalha com a tecnologia, traz também a questão da ferramenta tecnológica como facilitadora da aprendizagem também para ajudar crianças que têm o TDAH. Depois vocês vão ter acesso e contato, que eu posso depois passar no chat, o contato dela, dos cursos que ela oferta com essa finalidade. E aí, gente, outra coisa que o DSM traz é a questão também de estar sempre interagindo em situações individualizadas, né? Por exemplo, em um consultório. Nós que somos, né, em grande maioria, psicopedagogos, por exemplo, né, temos professores, psicopedagogos aqui presentes, sabemos que em um consultório é muito mais fácil a gente conseguir perceber esse paciente, né, e se aprendendo de forma mais global, né, de forma mais individualizada do que, por exemplo, um professor em sala de aula, que muitas vezes não consegue observar essas características, esses sintomas, por ter uma demanda grande de alunos na sala, né, conteúdos para serem ministrados em pouco tempo, às vezes, e às vezes não consegue observar. Então, sinais de transtornos mínimos ou ausentes, né, de acordo com o DSM, não significa dizer necessariamente que a criança ela vai ser diagnosticada com um transtorno se ela tiver todos esses sintomas ou os mínimos necessários. Mas é preciso uma avaliação criteriosa, uma análise clínica mais aprofundada e uma confirmação com os especialistas necessários para que se chegue à conclusão do transtorno da hiperatividade. Pode passar. Bom, com relação à prevalência, o que é que nós temos a falar a respeito dessa prevalência? Gente, isso é um dado estatístico muito importante, saber que 5% das crianças da população mundial apresentam TDAH. Dessas 5%, 2,5% chega à fase adulta com os sintomas do transtorno. Por que será, né? Isso acontece muito, como eu disse inicialmente, pela falta da informação, pela falta digamos, do esclarecimento, a resistência de eu posso ter, mas eu não aceito, então eu não quero nem saber se eu tenho, não buscar informação, seja para si como adulto, ou seja para uma criança. Então, gente, é um dado muito alto, né? E é importante a gente observar que
o apoio interventivo, né, de um psicopedagogo e os outros profissionais que atendem esse paciente, esse aprendente, são fundamentais para que esse adulto ele não chegue com as características do transtorno muito acentuadas e isso comprometer a sua vida social, né? O TDAH, ele é muito mais evidente no sexo masculino, né? O DSM deixa claro também, do que no sexo feminino. É um dado importante, né? Na população em geral, com uma proporção de cerca de 2:1 nas crianças e 1:6,1 aí nos adultos. Interessante, né? Só que a maior probabilidade de pessoas do sexo feminino elas se apresentarem primariamente com as características da desatenção é muito maior realmente na comparação com o sexo feminino. Geralmente crianças, meninas, né, que são meninas que têm o transtorno, tem maior ênfase aí na questão da sua desatenção, enquanto que os meninos é mais hiperativo e impulsivo. Pode passar. Falando um pouco das comorbidades, né? Por que até, inclusive, uma colega falou aí, uma aluna, né, no chat, que existe, o filho tem o TDAH e também tem o autismo, o filho pode ter o TDAH, o síndrome de Down, a deficiência auditiva. Geralmente, gente, o TDAH, ele vem, sim, acompanhado com uma comorbidade ou mais comorbidades, né, como a gente falou. Ele vem, realmente, a criança que não tem uma atenção focada por tempo prolongado, ela já tem a dificuldade de se concentrar. Consequentemente, ela vai ter, sim, dificuldade na sua aprendizagem, seja da leitura, seja na escrita, seja nas operações matemáticas, né? Seja realmente em qual for o conteúdo necessário para a sua aprendizagem. Então, a principal comorbidade, né, que é realmente uma das comorbidades que traz junto do TDAH é o transtorno de oposição desafiante. Então, é um comórbido com o TDAH em cerca de metade das crianças com apresentação combinada. E em cerca de 1/4 daquelas crianças com apresentação predominante desatenta. Né? O transtorno de oposição desafiante é aquela criança que, em poucas palavras, eu posso dizer para vocês que não aceita frustrações, que não aceita perder, né? Que geralmente se revolta com alguma situação em que acontece de forma inesperada. Então, tem uma série de consequências, né, que esse transtorno, se não for bem tratado com um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, que muitas vezes precisa até da medicação para controlar alguns impulsos, né, nervosos que a criança tem por causa do transtorno, pode realmente comprometer a sua vida social. Tá? 60%, gente, dos problemas também estão relacionados à leitura, como eu falei, né? Inclusive no chat, dislexia, a criança ela realmente pode ter uma disgrafia, de repente tem uma desortografia, em consequência, uma descalculia também, em consequência do transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Então, ela geralmente vem acompanhada com algumas comorbidades, e é por isso que crianças que têm o TDAH, elas têm sérios problemas na sua vida social, se não for tratado adequadamente, no tempo certo e com os profissionais adequados para esse tipo de tratamento, tá? E dentre outras comorbidades, a gente destacaria aqui a depressão. Por que a depressão, né? Crianças que têm o TDAH na infância e que não é tratado adequadamente no tempo, né, ideal, no tempo certo em que é observado os sintomas, ela pode ser vítima de bullying, né? São crianças que são chamadas de crianças desligadas, são crianças que vivem no mundo da lua, muitas vezes chamam de nerds, dentre outros pejorativos que a gente sabe que acontece muito na escola ou entre os colegas de rua, né? Na própria família também. E aí, gente, essa dificuldade, né, social, né, podemos assim dizer, e esse tipo de bullying que as crianças, né, possivelmente sofrem desde a infância, leva para a adolescência e vai chegar à fase adulta como um adulto frustrado, com traumas, com muitas vezes a sua autoestima baixa, começa a ter complexos de inferioridade e com isso pode desenvolver uma depressão, né? Porque não foi tratado de forma adequada e não foi buscado os apoios necessários. Então, dentre essa comorbidade existe a depressão, a própria ansiedade, que geralmente as pessoas que nascem com TDAH tem realmente um grau elevadíssimo de ansiedade, e aí é preciso ter um acompanhamento com um profissional como um psicólogo, os profissionais como um TO, de repente, e dentre outros que pode estar contribuindo, né, para melhorar, digamos assim, esse fator emocional gritante que desde a sua infância vem acompanhando ela até a sua fase adulta. E o TIC, né,
que é também podemos dizer assim, uma comorbidade que geralmente acomete as crianças e é levada até a sua vida adulta, né? Seja no piscar do olho, seja uma mania de mexer um braço, um ombro, porque também não foi observada na infância, não foi buscado os apoios necessários, e isso leva para a vida adulta, né? E outras comorbidades que a gente pode citar, ou especificidade, como assim dizer, como crianças autistas, síndrome de Down, deficiência auditiva, intelectual, seja qual for a especificidade. E é realmente muito difícil você pegar em sala de aula uma criança que, além de ter o TDAH, seja uma criança, né, uma pessoa que a gente chama agora deficiente, não é mais portador de necessidade especial, é uma pessoa com deficiência e ainda ter o transtorno é um desafio para os professores, é um desafio para os profissionais da psicopedagogia. Ter que conhecer essas características realmente é fundamental para que possa estar intervindo da melhor maneira possível e contribuindo com esses pacientes, com esses aprendentes, para que eles possam ter uma vida melhor. Pode passar. Agora é com você, querida Gislene. Obrigada, viu, Poliana? Estou aqui curtindo, tentando responder ao nosso chat. É muito engraçado, gente, porque a gente fica conversando, enquanto a Poliana está conversando com vocês, eu não apareço, mas ela fica me vendo. Eu fico pensando que ela deve achar que eu sou muito louca. Porque eu estou aqui digitando, rindo, porque às vezes é alguma pergunta, algum comentário que vocês fizeram aí no chat, que foi divertido. Ô, Luta. Eu só localizar, vou falar a segunda palavra-chave. O marido está aqui, ó, cobrando, peraí. Segunda palavra-chave de hoje. De novo, né? Para quem está chegando, eu preciso que vocês anotem as 3 palavras-chave, porque no final eu vou disponibilizar um link onde vocês vão preencher, colocar nome, e-mail e também a palavra-chave, as 3 palavras-chave da noite. Já falamos a primeira, segunda é hiperatividade. Tiago vai deixar escrito aqui embaixo, tá bom? Bom, deixa eu só comentar umas coisas que eu vi aqui no chat, e aí eu já vou engatar na minha parte. Teve uma fala que a Poliana colocou, e eu queria só reforçar uma outra questão que eu acho que às vezes é importante. Ela falou da questão da recompensa, né? Que a recompensa, às vezes, em casa, né? Premiar o filho com alguma coisa, né? Com alguma ação, né? Ou liberar o videogame, ou comprar uma bicicleta, coisa antiga, né? Que os nossos pais já faziam. E aí, nem sempre, né? Essa é uma estratégia que de fato vai funcionar. Não é uma ideia de compra de barganha, né? E aí a Poliana chamou atenção para essa parte que é relevante mesmo, que é o diálogo, a conversa, a organização da rotina, a definição daquilo que é importante. Mas eu não posso deixar de chamar atenção para a questão dos reforçadores, né? Na análise do comportamento, eu, enquanto terapeuta, né, da linha aí de comportamental, tanto da aba, quanto do Denver, faço uso da questão dos reforçadores. Qual que é a diferença, né, do reforço e da barganha, né? O reforçador, ele vem como algo que, de fato, vai reforçar um comportamento que a gente espera que a criança tenha. Então, essa questão, ela é importante, por quê? Na análise do comportamento, não só com crianças, né, com TDAH, crianças com TEA, mas crianças típicas, né, a gente utiliza essa estratégia, que é de reforçar de forma positiva um comportamento. Esse comportamento que a gente está reforçando, deixa eu ver se eu consegui, deu. Esse comportamento que a gente está reforçando é muito no sentido, né, de mostrar para essa criança, mostrar, né, o que a gente espera. Então, o reforçador, ele precisa ser usado com boa finalidade. Então, tem que entender, né, o que levou a criança a se comportar de dada forma, quando ela comporta, né, dentro do esperado, eu reforço. E esse reforçador não necessariamente é da hora de jogo, é deixar brincar, andar de bicicleta, mas às vezes é um elogio mesmo, né? Então, acho que vale a pena essa questão do reforçador, que é muito importante. Eu vi vocês colocando aí, né, com relação a se identificar com várias questões que a gente foi falando, e é algo, acho que foi a Maíra, ou não sei se foi a Jorra que falou, que é algo, né, recorrente quando a gente, hoje, né, na nossa época, pessoas de 35, 40 anos se
né, alertando para essas questões. Que na infância passou, sofreu um pouco, sofreu um bocadinho de bullying, passou aperto para se organizar, né? E aí chega no momento que a gente se vira, né? O adulto, a ideia é que quando a gente vai, né, trabalhando com essa criança, eu estou vendo que a Johanna Luz está falando isso, né? A ideia dos combinados, a ideia da rotina, que ajuda muito a Ana. A ideia é que ao longo desse processo, à medida que nos tornamos adultos, a gente vai aprendendo pelo autoconhecimento a nos regular. Então, tem algumas questões. Ah, tá, vou explicar, tá? O que é reforço positivo? Tem algumas questões que vêm, né, de encontro com aquilo que a gente demanda. Então, a gente vai se organizando. Um exemplo, quando eu brinquei com a Flávia, eu falei assim, gente, e um adulto? Como que comporta um adulto hiperativo, né? Com TDAH. Se for déficit de atenção, ele vai ser um adulto que precisa de muitas, nem muitos, né? Mas de estratégias pontuais ali para ele dar conta de se organizar, a agenda, né, o roteiro da semana, a lousa, né, onde a gente vai anotar essas questões do que precisa, o despertador do celular, enfim, vários recursos que a gente vai precisar, tá? Se for um hiperativo, eu falei com ela que vai se comportar como eu, né, que não para quieta, que enquanto o outro está falando eu estou mexendo, que interrompe, enfim. Então, tem esse comportamento e às vezes vai precisar de algumas regulações, né, que nós vamos criando, né, que é fazer coisas para poder desacelerar. E aí é uma questão importante também quando a gente fala da hiperatividade, que a gente precisa focar a atenção, que muitas pessoas buscam, né, para controlar essa mente agitada, esse corpo agitado, as drogas, né? E aí eu estou falando de droga não só as proibidas, né? Mas também o álcool, o tabaco, enfim, né? As legalizadas e as não, né? Pensando muito nesse controle, nessa regulação. Então, é algo importante da gente tentar ajudar, principalmente quando a gente pensa na infância, nessa regulação, ensinar a criança, né? O aprendente a se organizar, a, né, conseguir se regular. Em alguns casos vai ser necessário medicação? Sim, em outros é possível fazer essa regulação aí, essa autorregulação, por meio das terapias e de outras questões. A Aida perguntou o que é reforço positivo. Pois é, isso aí é uma base, né, da teoria que a gente chama da análise do comportamento. Tem várias visões, né, sobre a análise do comportamento. Eu tinha algumas ao longo aí da pedagogia e depois eu adquiri outra visão a partir dos estudos aí do TEA. A análise do comportamento, ela parte, né, da ideia dos reforçadores, não só o reforçador, mas que o nosso comportamento, ele tem um antecedente e tem uma consequência. Vou dar um exemplo bobo, para ficar fácil de entender. Então, um antecedente, eu quero celular. E aí eu pedi para minha mãe, não deu certo, não. Eu quero. E aí eu chorei, rolei pro chão, foi um espetáculo. E aí o que aconteceu? Esse comportamento, a mãe perdeu a paciência e me entregou o celular. Então ela me deu um reforço que veio, de fato, a vir de encontro a dizer que aquele comportamento que eu tive funcionou. Então, a gente vai chamar de reforçamento positivo, ou reforço positivo, não só aquele que é positivo de bacana, mas aquele que faz a pessoa, não só a criança, o adulto, o aprendente, entender que funcionou. Então, a importância da gente entender é que eu tenho que cuidar do que aconteceu antes, que gerou aquele comportamento, e o que eu vou fazer depois para poder reforçar ou não aquele comportamento. Então, a gente chama de reforçador tudo aquilo que a gente faz posterior ao comportamento do aprendente, o nosso, que vai reforçar ou não aquele tipo de comportamento. Se ele esgoelou de chorar, rolou para o chão, eu entreguei o celular, logo eu dei um reforçador que falou para ele assim: toda vez que você quiser um celular, berra e esgoela que funciona. E aí, a mesma forma, se eu uso isso de uma maneira funcional e positiva, no sentido, né, de legal, eu consigo modelar esse comportamento. Então, dentro da análise do comportamento, eles entendem que comportamento é uma ciência, é algo que é possível de modelar. Depois eu quero conversar com você sobre isso na hora que a gente estiver falando sobre TEA, tá? Transtorno do espectro autista, depois a gente vai conversar mais. E aí a Maíra falou, né? Reforço positivo inadequado, isso. O nome positivo não significa que é bacana, mas é positivo no sentido de funcionar, tá? Então, a consequência, o que eu fiz me gerou uma consequência positiva. Alcancei aquilo que eu queria, esgoelando, mas alcancei. Então, o ideal é a gente pensar em reforçadores, não faça isso, tá? Deixa eu lembrar mais aqui se tinha alguém. A Aida falou que toma medicação. A Aida é minha Dinda, né? Aida Vieira. Ok,
Então, beleza. O Thiago está falando que tá para eu ficar de olho na hora, já está me regulando aqui. Deixa eu só contar um pouco, então, sobre os fatores de risco do TDAH. Aqui, para a gente não dizer quais são as causas, né, do TDAH, porque aí a gente vai achar várias, né, genéticas, dentro voltado aí para a questão do temperamento, as causas ambientais, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que é. Então, fatores de risco no DSM-5 é basicamente, né, tentando mostrar qual que é o grupo, né, que se encontra aí com evidências de presença do TDAH. Quase se eu fosse perguntar quais são as causas, né, do TDAH, quais são os fatores de risco para se desenvolver ou para, né, não é nem se desenvolver no sentido de nascer e depois ficar, né, gerar um TDAH, não é isso. Mas é na nossa formação o que é um fator de risco que nos deixa propenso ao TDAH. Então, dentro do DSM, a gente tem um grupo que é os temperamentais, que é o TDAH que está associado a um nível menor de inibição comportamental, de controle à base do esforço ou de contenção, a afetividade negativa ou busca por novidades. É base do temperamento daquele sujeito, tá? Então, quando a gente vai estudar aí na psicologia, a gente vê a diferença de temperamento, caráter e de personalidade. Aqui o temperamento é algo, né, que a gente nasce propenso para. Claro que não significa só porque eu tenho um temperamento agitado, difícil ou conflituoso que eu necessariamente vou desenvolver essa personalidade. Eu posso ir lá, né, e aprender socialmente a regular isso. Mas essas questões do temperamento está associado aos fatores de risco do TDAH, que é alguém mais inibido, que é alguém, né, que controla, que precisa mais dessa contenção, né, controle mesmo de esforço, controle ali do próprio comportamento, que tem uma afetividade negativa ou uma busca, é alguém extremamente ansioso por buscar coisas novas e tem esse temperamento mais, né, de busca mesmo. No próximo slide, tem os fatores ambientais. Aí toma cuidado com isso, eu sempre gosto de dizer, né, que ambiental está ligado à vida uterina. Não necessariamente alguém que nasce e por questões ambientais, né, desenvolvem TDAH, né? Não é isso, pensando que é um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Então, tem alguns fatores ambientais que são correlacionados com o TDAH, tá? Criança que tem baixo peso ao nascer, por exemplo, menos de 1,5 kg, tem uma relação aí com o TDAH. Não significa que todo mundo que nasce com menos de 1,5 kg vai ter TDAH, mas é um dos fatores de risco aí para TDAH. Embora, né, ele seja relacionado aí com o tabagismo na gestação, parte dessa associação vai refletir aí num risco que a gente vai falar que é comum. Então, o tabagismo ele vai provocar várias questões, né, no desenvolvimento, não só o TDAH, mas também tem essa questão do risco. Uma minoria de casos também está relacionada a alguns aspectos de dieta da mãe durante a gestação. Pode haver, né, história e correlacionadas para fator de risco ambiental. Abuso infantil, negligência, múltiplos lares adotivos, algumas questões aí, né, de excesso de exposição no álcool, né, quando a criança está no útero. Exposição a toxinas correlacionadas também com o TDAH, embora não exista aí uma associação muito próxima, exatamente que, né, relacione que todo mundo que é exposto a chumbo, por exemplo, vai desenvolver TDAH. Então, quando aparece fator de risco no TDAH, ele apresenta um leque de opções que, né, no banco de dados, na organização, nas pesquisas, foram entendidos como fatores de risco. Não necessariamente se enquadra. Todo mundo que nasce com 1,5 kg, toda mãe que usa o tabaco aí na gestação, toda mãe que passou por uma história de abuso infantil, de negligência, né, enfim, teve esse contexto aí, vai de fato acarretar no TDAH. Então, são alguns fatores de risco que são associados. Esse texto, ele está no DSM também, depois vocês podem consultar com mais tempo, dar uma lida, tem mais explicação do que está aqui. No próximo, tem os genéticos e fisiológicos. Esses são os mais bem aceitos. Bem aceitos por quê? Porque a gente tem como, né, comprovar, avaliar isso geneticamente. Diferente quando a gente fala de ambiental e diferente quando a gente fala de temperamental, né? Esse temperamento, esse ambiental, trabalha com uma linha de fator de risco, mas não necessariamente dá para falar tantos por cento disso, tantos por cento daquilo, tá?
O TDAH, ele é frequente em parentes biológicos de primeiro grau com transtorno. Então, quando a gente fala da questão genética hereditária, tem uma questão, né? A heredabilidade do TDAH é substancial. Então, é algo que, de fato, a gente consegue perceber. Aí eu vi que vocês colocaram vários, né? Ah, eu já conheço alguém, meu filho, eu não sei quem é. Aí meu filho também nasceu, ou eu tive, mas eu tenho alguém na família que também tem. Enquanto genes específicos, né, qual gênero em si estão relacionados ao TDAH? Foram correlacionados com transtornos, eles não constituem fatores causais necessários ou suficientes. Então, não definiu ainda, né? Não se definiu ainda quais os gêneros, e nem aquela quantidade de gêneros são, de fato, quantitativos para poder dizer que aquela criança ou que aquele aprendente desenvolveu o TDAH por causa desse ou daqueles genes. Entende que é de fato genético, tem esse contexto dos genes, mas não identificou de fato qual gene está envolvido nesse processo. Diferente quando a gente pensa, por exemplo, na síndrome de Down, que sabe-se exatamente o que aconteceu ali, né? Deficiências visuais e auditivas, anormalidades metabólicas, transtorno do sono, nutricional, epilepsia, podem aí ter uma influência sobre os sintomas do TDAH. Atrasos motores sutis, outro sinal neurológico também pode ocorrer. E aí a gente tem que entender que nesse contexto, né, tem alguns outros transtornos que a gente tem que desconsiderar para poder dizer, né, que tem relação no sintoma do TDAH. Então, não necessariamente todo mundo que tem um atraso motor tem uma relação e é com TDAH. Não é toda criança com TDAH que tem comprometimento motor. Então, tem nessas questões aí, por isso que chama fatores, né, de risco. Não necessariamente está escrito causas, né, exatamente por esse contexto. E aí é importante, né, nesse último slide dessa parte, né, do fator de risco, que é o modificador do curso. Padrões de interação familiar no começo da infância provavelmente não causam TDAH, embora possam influenciar no seu curso e contribuir para o desenvolvimento secundário de problema de conduta. Então, aqui, quando a gente pensa nesse contexto, é muito comum falar, aquele menino lá é hiperativo, que a mãe não soube educar. Então, esse fator pode, de fato, ocasionar problemas de conduta, de comportamento, que a gente sabe que, de fato, ocorre. E muitas vezes é relacionado até com um termo, a banalização do termo hiperativo, né? Mas não necessariamente uma criança desenvolve TDAH por causa do comportamento, do tratamento que ela recebe com relação a essa disciplina, a essa organização. Pode sim influenciar no seu comportamento futuro, no sentido de problemas de conduta mesmo. Agora eu vou passar para a Poliana e vou aproveitar para poder responder algumas coisas no chat. Vou só fechar meu microfone, pode ficar à vontade, viu, Paulo? Ok, querida. Então, gente, vou falar para vocês um pouquinho a respeito dos tipos, né, do TDAH. A Gislene já deu uma breve, né, uma breve explicação, mas eu vou entrar com mais detalhes em relação às características, né, que nós podemos encontrar com os portadores, ou podemos dizer assim, pessoas, né, que nascem com o transtorno. E aí, dentre eles, nós temos 3 tipos, né? Existe o predominantemente desatento, né? Existe aquele que é o que tem o déficit de atenção e hiperatividade e a impulsividade, que a gente chama o combinado, e existe aquele que tem a predominância da hiperatividade e a impulsividade. Agora, é importante lembrar que não necessariamente uma pessoa que tenha a hiperatividade e a impulsividade em sua característica comportamental, ela vai ter o transtorno do déficit da atenção e hiperatividade. Por quê? A ênfase maior para se chegar à confirmação desse diagnóstico é a desatenção. Existe o transtorno, né, do desatento, que é apenas desatento, mas existe aquele que é desatento com a hiperatividade e impulsividade, e aquele que é apenas, né, o desatento como predominância. Então, nós vamos falar um pouco, né, nos nossos próximos slides, as características de cada um, para que a gente possa entender melhor como é que a gente pode perceber, como é que a gente pode analisar uma criança, seja seu filho, seja seu paciente, seja seu aluno de sala de aula, os sintomas que ele pode apresentar de hipótese do TDAH até se chegar ao diagnóstico. Pode passar. E aí, gente, eu vou falar para vocês a respeito do desatento, né? Predominantemente desatento. Seria aquela pessoa que envolve incapacidade de permanecer em uma tarefa, não consegue ficar muito tempo, né, concentrada numa tarefa, tem uma aparência de não ouvir, você fala como se a sua mente estivesse pensando em outra coisa naquele momento, tem uma perda de materiais em níveis inconsistentes com a sua idade ou o nível do seu desenvolvimento. Uma outra característica que eu trouxe, inclusive,
da nossa querida psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, que ela destaca da questão da instabilidade da atenção, né, que para ela o TDAH seria um transtorno de instabilidade na atenção. E aí ela coloca, são pessoas que desvia facilmente a atenção, que tem dificuldade de realmente prestar atenção na fala do outro quando essa fala não lhe interessa, né? E aí tem pessoas que têm desorganização cotidiana, têm dificuldade de se planejar, são pessoas que realmente se atrasam em alguns compromissos, né? Esquece coisas importantes do seu dia a dia, como o pagamento de uma luz, uma conta de um telefone, né? Que são coisas do nosso dia a dia corriqueiro. E as pessoas que têm a ênfase na desatenção são consideradas distraídas para coisas que são, às vezes, assim, realmente necessárias e fundamentais. E aí, outra característica que ela traz aqui são pessoas que têm muito, realmente, tendência a interromper fala do outro, né? Às vezes a pessoa está falando, antes de concluir aquele pensamento, ela já está interrompendo, concluindo. Parece até que eu estou falando de mim, Gislene. E aí tem essa facilidade de interromper a fala do outro e já chega à conclusão antes da pessoa terminar, né? Uma outra característica interessante que eu achei que ela traz é a questão também de você realmente ter a permanência naquele hiperfoco, né? A sua concentração intensa em um único assunto em determinado período, para ela, é um sacrifício ficar muito tempo concentrada num assunto só. Agora, ele pode, o TDAH, que é desatento predominantemente, ficar horas e horas no computador, quando aquilo ali é do seu interesse. Porém, as dificuldades de permanecer em atividades que são obrigatórias, né? E também de longa duração, com assuntos que não são do seu interesse, realmente ele não consegue. Um exemplo, por exemplo, ficar numa palestra cujo assunto não é do seu interesse, não consegue realmente, e ela destaca, inclusive, que às vezes a pessoa não consegue nem concluir a leitura de um artigo. Por quê? Porque é chato, o tema não é do seu agrado, e aí ele tem essa dificuldade de concentrar sua mente ali. Então, daí entra a dificuldade realmente na aprendizagem, muitas vezes, de uma criança, adolescente na fase adulta, por ela não ter esse hiperfoco naquilo que não é do seu interesse ou é algo que é obrigatório. E aí, por isso, vai comprometer, vai ter prejuízo na aprendizagem, né? E uma outra coisa interessante é interromper tarefas no meio, ou seja, começa uma atividade, não termina, começa uma coisa, deixa pela metade, vai fazer outra, frequentemente, né? Então, são pessoas que realmente são consideradas distraídas, são pessoas que realmente têm essa dificuldade de se concentrar, não porque elas querem, mas é algo que o transtorno realmente traz como prejuízo até na sua vida social, tá? E aí vamos falar, pode passar o slide, vamos falar agora sobre o outro tipo de hiperatividade, né, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o predominantemente hiperativo impulsivo. Esse implica atividades excessivas, já são pessoas intensas, que quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, que quer abraçar o mundo, que acha que tem a capacidade de fazer, de colocar a panela no fogo, segurar o menino e botar a roupa para lavar, e várias coisas ao mesmo tempo. Isso eu falo do adulto. Mas numa criança, por exemplo, é aquela criança que começa um jogo, não termina, já quer outro, termina um jogo, quer brincar de boneca e depois quer jogar. Então, são crianças que têm uma mente altamente acessível. Se a velocidade da mente dessas crianças, elas fossem aquém do limite normal da nossa velocidade. Então, são muito inquietas, não param nem para se alimentar direito, tem realmente um transtorno, às vezes, alimentar, porque não consegue ficar por muito tempo esperando a comida esfriar, para depois botar a sopa na boca, isso para ela é um tédio. Então, prefere ficar andando, tomando sopa em pé, o pai com a colher na mão, às vezes levando a boca da criança, né? Porque a hiperatividade ela é muito gritante, como característica nessas crianças que têm o predomínio hiperativo. E aí tem uma incapacidade também de permanecer sentado, né, por muito tempo. Tem uma intromissão aqui em atividades de outros, incapacidade de aguardar, muito impaciente. A impaciência é uma característica assim muito marcante nas pessoas que são predominantemente imperativas e impulsivas. Tem sintomas que são excessivos para a idade dela e o seu nível de desenvolvimento. E aí eu trago outras características aqui, pessoal, do hiperativo impulsivo. Por exemplo, tem dificuldade de estar mexendo, né, de ficar parado muito tempo, tem que estar mexendo, tem que estar com as mãos ou os pés em movimento, né? Tem essa necessidade nervosa, podemos assim dizer, de estar sempre ativo no pensamento, nas mãos, nas pernas, na fala. São pessoas assim, né, Gislene, que fala muito, como dizer, fulano fala pelos cotovelos, é um tagarela, mas é porque, gente, o transtorno, ele traz essa fala aceleradamente, é como se você já, seu pensamento já pensasse há anos-luz lá na frente. Então, você não tem a paciência de esperar muito para pensar. Você já pensa, já conclui, já se preocupa. E aí onde entra a ansiedade, né? Porque muitas vezes, por causa desse pensamento acelerado, faz com que você tenha
às vezes, o transtorno da ansiedade, e isso pode levar a um TAG, que é chamado transtorno de ansiedade generalizado, que é mais uma comorbidade que a gente pode dizer que é acometido uma pessoa com TDAH, por isso que, às vezes, há necessidade da medicação, da terapia psicológica para acompanhar esse paciente, para que ele não desenvolva uma ansiedade fora de controle. Outra característica que a gente pode dizer também seria aquela pessoa que tem tendência a estar sempre ocupado, né, em alguma problemática em relação a si ou aos outros, costuma fazer várias coisas ao mesmo tempo, como eu falei, e fala realmente sem parar. E aí o impulsivo, o que é que eu poderia destacar, além dessas características que eu coloquei aí para vocês? É uma baixa tolerância à frustração. São pessoas que não aceitam ser frustradas, não aceitam ser contrariadas. Se as coisas não saem como espera no tempo dela, ficam revoltadas, ficam chorosas, ficam angustiadas, né? São pessoas também que têm uma irritabilidade muito comum, porque é muito comum ver numa pessoa hiperativa a questão da mudança de alteração de humor. E às vezes são taxadas como pessoas bipolares, né? Por quê? Porque contrariar aquilo que se espera para um imperativo é algo que está fora do controle. Eu não posso aceitar que o que eu planejei, que eu fiz, né, corretamente, adequadamente, não saiu como esperado. Então, é uma característica da pessoa impulsiva também, né, se frustrar, né, com aquilo que se espera e não acontece. E aí responde, né, às vezes antes de terminar, é aquela pessoa que se precipita no falar, que toma decisões realmente antes do tempo, não pensa antes de responder ou antes de agir, e isso compromete toda a sua vida social, né? Costuma também provocar constrangimentos, responder um chefe, responder a uma pessoa que está com a razão, mas pela sua ansiedade, pela sua impulsividade, age por impulso, né? Durante as discussões, compra excessivamente, sem controle, né? Às vezes rompe relacionamentos com frequências porque não tem paciência, age por impulso e aí fala o que não deve, tem tendência a não seguir regras e normas. São pessoas que não aceitam rotinas muito certinhas, têm dificuldade de rotina realmente e têm dificuldade de aceitar algumas regras que, digamos, sejam contra aquilo que ela acha que é certo. E aí são pessoas também compulsivas, né? Compulsivas no comprar, compulsivas às vezes em coisas do dia a dia da sua vida pessoal, como alimentação, um excesso de atividade física, muitas vezes, além do limite do seu corpo, né? E também, por que não falar em sexualidade? São pessoas que, muitas vezes, por causa da impulsividade, do transtorno que a doença causa, da hiperatividade, tem, às vezes, períodos, né, que ele chama aqui de impulsividade sexual alternadas, né, com fase de baixo e alto desejo. Isso aí acontece também com a fase adulta, né? E aí, portanto, a importância de se conhecer as características para poder se tratar adequadamente, buscar os recursos necessários e os profissionais que vai te ajudar a poder saber lidar com esse transtorno, tá? E pode passar o slide. E, por fim, um outro sintoma aí que a gente pode destacar, né, é o tipo combinado, que seria o predominantemente desatento, hiperativo e impulsivo. Então, a pessoa que tem a distração, tem a dificuldade de se concentrar, é hiperativo, age por impulso, nossa, imagine como não deve ser fácil, né? É a combinação de todas as características juntas numa pessoa só. É realmente um ser humano muito difícil de lidar. E aí tem baixa tolerância, né, a frustrações, não consegue, né, esperar para responder, acha às vezes que está com a razão, porque tem o conhecimento, é impaciente, é compulsivo, e aí tem a tal da hipersensibilidade. O que seria isso? Costuma melindrar-se facilmente com as coisas, muitas vezes, às vezes, se faz de vítima por causa do próprio transtorno que causa isso mesmo, e é importante a gente conhecer, né? Tem uma instabilidade no humor, como eu falei para vocês, e a sua memória funcional, ela parece que é bloqueada pela ativação precoce, né, dos impulsos que acontecem no seu meio externo, a sua impulsividade, que nesse tipo de pessoa encontra-se realmente hiperacionada. E aí, gente, existem outros fatores secundários, que se eu for destacar aqui todos, eu passaria aqui a noite toda falando para vocês. Mas é muito importante analisar o histórico familiar, sim, de uma pessoa que é hiperativa, porque o fator genético, como foi falado, ele é importante conhecer e saber que ele também pode ser um fator gerador, né, como a Gislene bem falou, e essa tendência também de uma atividade profissional simultânea ou não. Pessoas que têm hiperatividade que não é tratada adequadamente, vai para uma fase adulta com sérias dificuldades, inclusive profissionais, né? Tem dificuldades numa entrevista, não tem paciência com determinadas coisas que é falado no trabalho, não aceita regras, não aceita certas pressões que sofre no seu ambiente de trabalho e às vezes acaba sendo prejudicado
prejudicada e ficando até desempregada pela própria impulsividade. Pode passar. Então, gente, os níveis de gravidade, para encerrar a minha fala aqui com vocês, são 3. Uma pessoa que tem um transtorno e déficit de atenção e hiperatividade pode ser considerada leve, moderada e grave. O que caracteriza uma pessoa que tem um transtorno leve? Poucos sintomas, né? Como são vários sintomas, então essa pessoa tem poucos sintomas. E esses sintomas estão presentes além daqueles que são necessários para fazer o diagnóstico. E os sintomas resultam em não mais do que pequenos prejuízos no seu funcionamento social e profissional. Tem algum sintoma de desatenção, uma certa hiperatividade mais leve, que não compromete sua vida social. Então, é considerado nível leve. E se ela tem um sintoma no prejuízo funcional de uma forma entre leve e grave, aí sim, podemos considerar essa pessoa com um transtorno do nível moderado, né? Que aí está presente na sua vida e, de uma certa forma, tem algum prejuízo, seja social, seja escolar, seja nos seus relacionamentos, na sua saúde. Isso aí a gente pode considerar uma pessoa que tem a característica de nível leve, moderada. E para ser considerado nível grave, é preciso que tenha muitos sintomas associados daqueles necessários para fazer o diagnóstico. Estão presentes aí, ou vários sintomas particularmente graves, e estão presentes, dentre eles, muitos sintomas que podem resultar em prejuízos acentuados no funcionamento social ou profissional da vida dessa pessoa. Então, gente, só para reforçar, é necessário, sim, buscar apoio, buscar, primeiramente, a informação, buscar os profissionais necessários, neurologista, neuropsicólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, e por que não dizer um psiquiatra, né? Que muitas vezes necessitamos da medicação para controlar aí esses altos e baixos, esses níveis elevados aí que acontecem no nosso organismo, né? Quando se tem o transtorno. E por fim, eu gostaria de aproveitar, viu, Gislene, a oportunidade de dizer o seguinte: como eu sou educadora inclusiva, né? E também o foco do meu trabalho é a educação inclusiva. Nós pensamos que podemos sim pegar em nosso consultório pessoas que são deficientes, né, e que têm o transtorno TDAH. E aí, pensando nisso, estou desenvolvendo um projeto, né, que é um curso, né, mas é voltado especificamente para a deficiência auditiva, onde a intenção é saber características, né, primeiramente, da pessoa com deficiência, conhecer um pouco da língua e como intervir com esse paciente que é deficiente auditivo, tanto numa sala de aula, ou seja, no seu ambiente de consultório. E aí o curso eu vou lançar o mês que vem, quem tiver interesse também é para ajudar as pessoas com TDAH e que são deficientes auditivos. Meu Instagram, né, já está aí nos slides, né, que a Gislene apresentou, né, Poliana Gomes Psico, quem tiver interesse de me seguir, pode falar comigo no direct. E também queria falar, aproveitando a oportunidade, que eu e minha parceira Adriana Chagas, nós também lançamos cursos na área da psicopedagogia, né, para iniciantes de carreira, que terminou a pós-graduação, não se sente seguro, e precisa aí, talvez, de uma alavanca, né, de uma força aí para se sentir mais preparado para entrar no mercado. E a gente lança cursos também, que é na prática psicopedagógica, trilhas psicopedagógicas. Quem quiser nos seguir, o nosso Instagram é vocês colocam lá, _psicopedagogas. Esse é o nosso Instagram, quem quiser nos seguir, pode falar conosco no direct, que a gente está à disposição. Qualquer dúvida sobre o transtorno, sobre o livro Mentes Inquietas, do grupo de estudo que eu vou ministrar, podem entrar em contato comigo também pelo Instagram no privado, que eu estou à disposição de vocês. Quaisquer dúvidas, né, Gisele? Não dá para a gente falar tudo, né? Porque o assunto é grande, tem muitas características, é tanto que ela dividiu em várias lives, e aí a gente está à disposição de vocês para o que precisar. E eu agradeço, viu, Gislene, pelo convite, viu, seu, e foi um prazer para mim, uma honra estar contribuindo, pode contar comigo sempre, tá bom? Olha, eu que agradeço demais. Inclusive, gente, na hora que a Poli estava falando sobre o Instagram, eu coloquei no chat, tá? Já deixei organizadinho aí no chat para não esquecer, para quem quiser copiar. Vou aproveitar, vou falar a terceira palavra-chave. Espera aí que eu tenho que lembrar qual que é. Impulsividade. Tiago já colocou embaixo, tá? Impulsividade. Então, já falei as 3. Vou colocar logo em seguida o link tá para vocês preencherem. Gente, não deixe de preencher o link, porque às vezes a pessoa me fala depois, olha, eu fiz tudo direitinho e acabei perdendo na hora do link. Então, estou colocando agora. Já vou fixar, tá? Comentário. Aí. E lembrando que eu deixei 2 informações aí abaixo. Amanhã, às 19 horas, eu vou estar com a Carol. Carol está aí assistindo a gente.
para falar sobre a questão do olhar atento que a gente precisa ter enquanto pai, enquanto professor, enquanto psicopedagogo para o desenvolvimento infantil, para alertar para essas questões de diagnóstico. Coloquei a live da Gianani amanhã também, aí do canal. Vai ser às 19 horas também, tá? Deixa eu ver mais se tinha. A terceira palavra-chave, Vanessa, eu coloquei, tá na tela. É impulsividade. Ok? E o link já tá aí no topo da live, tá bem? Pessoal, agradeço demais. Mais uma vez, Poliana, foi um prazer e uma alegria imensa ter você aqui no canal. Volte sempre, tá? Para a gente discutir esse tema, para a gente discutir outros também que você achar pertinente. Queria agradecer o pessoal aí que está nos acompanhando também, fazendo parte, né? A Jorra Lúcia, as meninas que estão aí contribuindo, Maíra, enfim, né? A galera toda que está aí, né? Contribuindo aí no chat. Sempre ajudando, sempre nos ajudando a pensar outras temáticas, a abordagem, então eu agradeço demais. Receba meu abraço aí, ótima noite para vocês, eu estou encerrando, porque agora a Hiperativa aqui vai ter que dar uma aula lá na engenharia não, hoje eu estou na Ciências Contábeis, foi minha turma de Ciências Contábeis. Abração aí para vocês, você pode ficar aqui comigo no Meet, viu? Paulo, para a gente se despedir direitinho, eu só vou encerrar aqui no YouTube. Boa noite, pessoal. Muito obrigada, viu?